vendo que está escrito aí, nós não vendemos bens duráveis, vendemos percepções. Ok. Essa frase, ela é de um filme que fala sobre a produção da arte contemporânea, dos museus, das galerias que estão vendendo arte contemporânea. Quando a gente pensa em arte, geralmente ou é um quadro, ou é uma escultura, nas artes visuais, no caso, né? Essas são as artes tradicionais, certo? Só que existe uma série de linguagens que não são essas tradicionais, enfim, outros tipos de linguagens que continuam sendo arte, só que a maioria das pessoas não conhecem. Por quê? Porque é uma coisa recente, você tem um nome já contemporâneo, né? Então, o nome contemporâneo já te indica que surgiu no nosso tempo. E aí, essas linguagens, vocês vão conhecer todas hoje, certo? Todas não, as principais pelo menos, e como vocês já entenderam que é necessário fazer as interpretações, fazer a leitura, vocês vão também tentar imaginar essas leituras nessas outras linguagens que não é as que vocês estão acostumados. Naira Lins, acho que foi Naira Lins, você me corrige aí, viu, se não foi. Falou assim, professor, eu preferia ler aquela obra que você fez do que essa que eu pedi para vocês lerem da arte contemporânea, não foi isso? Por quê? Porque aquilo ali, gente, não é um desafio muito grande para a gente, porque tem muitos elementos óbvios que dá para a gente enxergar. Agora, na contemporânea, vai ter elementos que não são óbvios. E isso é que está o problema. Então, primeira coisa que vocês precisam entender. Na arte contemporânea, não há nenhuma preocupação com beleza, certo? É a primeira coisa, já coloca aí na mente de vocês. Nem beleza e nem técnica. Técnica que eu falo é saber desenhar, saber pintar. Não, isso não está em jogo mais. O que a gente vai trabalhar com a arte contemporânea é o que está sendo dito naquela frase inicial lá. Percepções, sentimentos. Então, quando eu coloco uma imagem como essa, óbvio que a pessoa vai dizer, onde que está a arte aí? E aí eu vou perguntar para vocês, o que é essa montagem aí dentro de uma sala pode passar? Observe todos os elementos, vocês já sabem que as coisas devem ser interpretadas. Vejam todos os símbolos que tem aí e o que isso pode passar para vocês. Que sensação te dá? Quem falou? Isso para mim é Cirnet. Representa uma forma de uma confusão, assim, uma sala bagunçada, assim, como se fosse uma confusão. É uma imagem representando um certo tipo de confusão. Remete a questão da abordagem policial nas favelas, né? Quando vai para as favelas, para os morros, as comunidades, né? Onde ali a furadeira seria, né, a metralhadora, armas e tal, o guarda-chuva é a mesma coisa, acaba confundindo. Já tem várias situações que quando as pessoas estão na favela com guarda-chuva, o policial acaba acertando, é vagabundo, e aí é mais essa situação, né? Você conseguiu chegar numa leitura que foi a intenção do artista. O que ele usou? Blocos. Os blocos, eles nos remetem à ideia lá da favela, né? Os objetos que estão em cima podem ser confundidos com armas. E muitos morrem porque, às vezes, é um cidadão de bem. E tem a questão da cor da pele e tudo, o fato de estar levando um objeto desses, o policial já julga errado e já faz uma abordagem e muitas vezes mata, não é? Então, o que o artista quis dizer com isso? Ele sentiu isso na pele quando estava no Rio de Janeiro e ele quis passar ele foi abordado por um policial. A forma como ele foi abordado, ele se sentiu chocado. Aí disseram, inclusive, não, porque usou boné já é suspeito. Imagina isso, você ouvir isso, entendeu? E aí ele pensou o seguinte, se eu escrever, a minha escrita não vai passar a angústia que eu passei. Se eu fizer um desenho, não vai ter o mesmo efeito. Agora, essa imagem, ela impacta, chega exatamente no ponto onde ele queria chegar. Vocês percebem? Então, o que ele utilizou? Ele utilizou elementos prontos que já existem, que estão por aí, e montou essa imagem para falar sobre um problema que nós temos no Brasil. Isso aí é uma técnica
Não, é uma ideia. Ele teve uma ideia e quis passar essa ideia. Só que não precisou passar essa ideia nem escrevendo, nem pintando, nem desenhando. Isso é a essência da arte contemporânea. É você priorizar uma ideia. Você tem uma grande ideia, você quer passar uma mensagem. Gente, lembra, arte, linguagem. Linguagem passa mensagem, né? Então, você quer passar uma mensagem, só que você usa uma coisa que não é tradicional. Nesse caso, nós temos uma instalação artística que é uma das linguagens da arte contemporânea. Já que vocês já entenderam isso, vamos passar para uma outra situação aqui, certo? Vocês estão vendo uma estrutura montada por um artista indígena. E ele vai colocar essa cerca com a roupa das crianças indígenas penduradas e seus nomes pendurados também. E agora, qual a leitura vocês fazem dessa obra? Oi, professora. Aí professora, essa daí nos leva que a questão da disputa territorial, né? Onde nós, aí no caso de nomes indígenas, as câmeras estar representando a questão das vítimas, né? São a maioria indígena, né? Pois é, nome indígena, tem cerca, tem arame farpado, né? Que está trazendo essa ideia de território, né? De demarcação. Então, vocês podem fazer a leitura que vocês acharem que devem. Então, o que a gente vai observar a partir dessas duas imagens que eu coloquei? Primeira coisa, não há mais vínculo com a arte acadêmica. Quando eu falo de arte acadêmica, eu estou falando dessa arte que foi pensada desde a Grécia lá, né, de que precisa ser bela, de que precisa reproduzir em tese a realidade, ou essa arte que é pensada dentro das academias, nas instituições de ensino, de arte, da Academia de Belas Artes, em que a pessoa ia aprender a desenhar, a pintar, a fazer escultura, e aquilo ali é que era tido como arte. Então, qual que é a primeira ideia da arte contemporânea? É se desvincular nesses conceitos tradicionais do que seria arte. Segunda coisa, precisa ser questionadora, questionar o mundo, questionar a sociedade, questionar a vida, como é que ela está. A fala da arte só vai ter sentido se ela colocar a gente para refletir sobre a nossa realidade. A terceira coisa, mistura de linguagens, priorizando a utilização dos diversos sentidos. Quais são os sentidos que a gente tem? Olfato, paladar, audição, visão, tato, não é isso? Então, geralmente, quando você está diante de uma obra, o que se usa mais é a visão, tá? Olhando, observando, é contemplativo. No caso da arte contemporânea, você vai ter uma mistura de linguagem, né? Ou seja, você mistura desenho com objetos já prontos, com som. Vocês vão ver ainda obras que têm essa ideia do som. Então, na arte contemporânea, mistura também os sentidos. Você pode sentir cheiro, você pode entrar, você pode tocar. Coisa que a arte acadêmica não permite. Não sei se vocês já ouviram que em alguma galeria ou algum museu tem lá, não toque, né? Porque tem essa distância, não pode tocar. Não pode. Já na arte contemporânea, você vai ter essa proximidade com o público. E aí vem logo embaixo, democratização das artes. Todos nós podemos ser artistas. Qual que é a ideia? Enquanto a gente, na arte acadêmica, prepara uma pessoa com uma técnica primorosa e o melhor é aquele que faz a técnica, a pintura da melhor forma possível, na arte contemporânea é quem tem a melhor ideia, independente da técnica que está usando. O que significa que todos nós podemos produzir uma obra de arte. E uma obra de arte acessível a todo mundo, que não precisa estar reservada dentro de um museu ou dentro de uma galeria. É uma outra parte da democratização, porque geralmente as artes mais acadêmicas elas vão estar presas em ambientes que a gente não frequenta. E no caso da arte contemporânea, ela vai sair das galerias, desses espaços culturais artísticos e vão para as ruas
e vai para os lugares que antes não chegava. Vai para as comunidades, vai para as escolas, hospitais, para todos os lugares. Então é outra coisa interessante, e eu sou apaixonada por arte contemporânea principalmente por causa disso, porque tira o artista do pedestal, como se ele fosse o cara, é o máximo, ou só porque ele sabe utilizar bem a técnica, ele é o melhor de todos, mas às vezes o melhor das técnicas não usa boas ideias para fazer as pessoas refletirem. Sentiram a diferença? Ok. Novas formas, novos materiais, novos espaços, é o que eu acabei de falar, né? Você pode usar o material que você quiser, e de verdade. Tem obras assim, feitas com coisas que vocês nem imaginam, né? Chiclete mastigado. Enfim, tem muita coisa ainda, vocês podem depois dar uma pesquisada. E aí é óbvio que com tudo isso vai se romper com aquela ideia do que é arte que tinha sido construída ao longo dos tempos. Bom, vamos seguindo. As linguagens contemporâneas, elas já vão ser outras, né? Aí eu coloquei alguns exemplos de arte conceitual, como ready-made, instalação, performance, intervenção urbana, videoarte, arte efêmera, body art, land art, arte digital, internet art. Eu vou colocar o exemplo de cada um para vocês entenderem mais ou menos o que é cada coisa. Falar de arte conceitual é exatamente isso que eu falei no começo, aquela que passa uma ideia. Essas linguagens, ready-made, instalação, performance, intervenção urbana e videoarte, elas estão dentro da arte conceitual. As outras também podem ser conceitual, mas não necessariamente, certo? Vamos lá que com um exemplo vocês vão entender. O primeiro objeto que eu estou colocando aí para vocês é esse mictório. Esse mictório foi... olha a data, 1917. Foi um artista, um dos primeiros, é chamado o precursor da arte contemporânea. Porque o que ele faz? Ele começa a questionar os conceitos da arte. 1917 é muito antigo. A arte que vigorava ainda era aquela mesmo tradicionalzona, reprodução de realidade. E aí começam a mudar um pouco, principalmente depois que surgiu a fotografia. Quando surge a máquina fotográfica, o que acontece é que ela vai reproduzir a realidade bem melhor do que qualquer artista e mais rápido. Então, o artista começa a mudar a sua função ali, né, que não é reproduzir a realidade. Bom, um pouco antes, outros artistas começaram a mostrar as impressões que tinham da natureza com pinceladas visíveis, outros queriam focar nos seus sentimentos. Então, eles vão começando a mudar a partir do surgimento dessas máquinas, né, e, enfim. E o Duchamp, que foi o que colocou esse mictório em uma galeria de arte, ele estava criticando exatamente toda essa construção acadêmica que foi feita. E ele fala, todo acervo artístico que nos foi deixado só é considerado arte porque alguém disse que aquilo era arte e a gente se acostumou a aceitar que aquilo era arte. Então, o que ele fez com esse mictório? Ele é uma forma, né, já está feita pela indústria, tudo bem, é uma forma, mas só que ela pode ser visualizada também, ela pode ser interpretada, se eu tirar ela do lugar de origem, da utilidade que ela tem, que é para servir de mictório, e colocar no ambiente artístico, eu posso fazer uma leitura dela. Mas, na verdade, a proposta dele foi a desconstrução do conceito de arte mesmo. Deu um pontapé inicial aí nessa ideia de que a arte não é necessariamente aquilo que foi dito pra gente que deveria ser. Ela pode ser aquilo que eu disser que é. Do lado ele fez também esse banquinho, ele gostou da forma da bicicleta, montou e pronto. Estabeleceu, olha, aqui é minha obra, uma escultura. Pronto. Se ele disse que é, por que não seria? Já que tudo que foi dito sobre o que é arte foi dito por alguém. E o nome ready-made é como se dissesse já feito. Em inglês já está fabricado. Mas que eu tiro da utilidade e coloco numa galeria com um propósito, certo? Então o nome ready-made significa isso. Toda vez que vocês verem um objeto só dentro de uma galeria e com alguma proposta, é um ready-made. Eu acho que eu fiz com vocês
lá na sala, quando a gente teve aula presencial, mostrando uma garrafa de água. Vocês lembram, não? E como uma garrafa de água, ela poderia ser enxergada como uma obra de arte. A partir do momento que eu pego a garrafa, coloco no meio lá e digo, isso aqui é toda a água que tem na Terra. Esse pouco de água que tem nessa garrafa tem que ser distribuído para 30 pessoas que estão na sala, por exemplo. Eu já estou questionando a escassez da água para o mundo, né, para o planeta. A água potável, no caso. Então, é um ready-made, certo? Já está fora do seu contexto utilitário e passa a ser algum objeto de reflexão. No Brasil, tem um camarada que ele é ótimo em ready-made e em instalação. Gosto muito das obras dele, que é o Cildo Meireles. Vocês estão vendo aí um bolinho de dinheiro, né? Essa é uma obra. Chama Árvore do Dinheiro, feita em 1969 por Cildo Meireles. Então, essas notas amarradinhas aí, qual que foi a proposta do Cildo Meireles quando fez esse bolinho de dinheiro e deu o nome Árvore do Dinheiro? Simples. Aí tem 100 notas de um cruzeiro, porque em 1969 era a moeda corrente. E o que ele fez? Ele pegou 100 notas de um cruzeiro, amarrou, colocou com o nome Árvore do Dinheiro, e o valor dessa obra era 2.000 cruzeiros. Percebe que ele está questionando o valor do dinheiro. O dinheiro é um papel. Então, o valor dele é simbólico. No caso, o papel é igual. Gasta-se a mesma quantidade de papel para fazer uma nota de R$1 e uma nota de R$50, não é? Então, o valor do dinheiro é uma abstração nossa. Alguém que determinou que aquilo ali vale tanto. E aquele tanto tem um valor para mim e um valor para outra pessoa, né? Dependendo do que, se ele tem muito dinheiro ou se tem pouco dinheiro. Voltando, 100 notas de um cruzeiro deveria valer 100 cruzeiros, mas a obra vale 2.000 cruzeiros. Então, o que está sendo vendido aí? A ideia de questionamento. Então, o que se vende, o objeto ou é a ideia? O que se vende é a ideia. Então, é isso que é a arte contemporânea, certo? Essa instalação foi o que eu deixei para vocês interpretarem. Agora eu quero ouvir vocês. Instalação, eu preciso de um espaço para mostrar minha ideia, certo? Imagine que nessa obra aí, o Tunga, que é o artista, ele usou rede, madeira, vidro, pérolas de vidro, tinta vermelha, esponja do mar, bola de sinuca, escova de garrafa, feltro, bola de cristal, imagine quantas coisas. E num espaço de 13 metros por 7 metros, e por 4 no caso, é uma sala, né? A ideia que ele quis passar, na verdade, está toda embutida em todos esses elementos que ele colocou aí. Quem pode falar sobre a obra? Alguém me respondeu lá no... Eu achei legal, porque ele falou das redes de pesca. Quem foi? Não, que me remeteu, né? Assim, como a gente... Na verdade, nós aqui de Olivense tem costume, né? Eu mesmo, desde criança, sempre via, né? Meu avô, meu tio sempre tá na praia ali, pescando com ele. Então, a primeira coisa que eu olhei foi e vi, né? A questão da rede de pesca e tal. Mas aí depois eu fui analisando, aí também tem a questão, parecendo uma rede de dormir, né, com alguns elementos dentro, a rede que nós indígenas utilizamos para dormir, e aí tem muitos elementos nela, né, então veio esses dois elementos, a questão da rede de pesca, né, aí levando a questão da poluição das águas e tal, né, tá pegando peixe, tá pegando, né, o peixe seria simbolizado pelos elementos que estão dentro da rede, e depois também aí olhei de outro ponto de vista, acabei vendo a rede, né, de dormir, e os elementos seria a representatividade o vidro, né, representando a fragilidade das pessoas, né, dos seres humanos no caso, né. Muito legal essa. Foi mais ou menos isso. Massa mesmo. Aí dá para tirar muitas coisas, né? Essa parte da poluição também eu achei que é pertinente, porque ao invés de vir peixe, agora tá vindo plástico, vidro, né? Na verdade é para fazer uma... Não nas aldeias talvez não tenha tanto, mas nas cidades os rios estão todos poluídos a ponto de você não
não conseguir pescar nada mais do que coisas industrializadas que são jogadas nos nossos rios, nossos mares. Então, é interessante essa abordagem. Agora, essa abordagem da rede de dormir, eu não tinha visto. E você fez uma associação muito legal, que é a questão da fragilidade do ser humano sendo comparado com o vidro. Vocês estão vendo, gente, como é uma viagem isso? Existem elementos de sobra aí pra gente fazer várias reflexões. O que me chamou a atenção foi a cor vermelha, tudo vermelho, como se tivesse tudo embaraçado, assim. Então, para mim, isso aí está representando também um certo tipo de perigo. Dando o que Cirnete falou aí, que chamou a atenção dela, né, da cor vermelha, a princípio, quando eu analisei, foi a impressão, como o Adriano falou, da questão da rede, da pesca, e aí me remeteu o quanto nós estamos destruindo o nosso oceano. E o vermelho dá aquela impressão de tristeza. Sim. De quantos animais, para mim foi aí a questão do sangue mesmo, dos animais mortos, né? Quantos animais já foram mortos por conta de nós mesmos, seres humanos, que estamos destruindo. Mais para frente, analisando, também vem aquela sensação, essa sensação de amor, tipo, o que nós estamos fazendo para reverter essa situação? Porque nós não estamos amamos a nós mesmos, a gente não está se amando, porque por conta que a gente está destruindo cada vez mais. Então, são dois sentimentos, tristeza por conta de tantos animais, né? E também a questão do amor que nós não estamos tendo. Perfeito, exatamente isso. Quais são as sensações que nos despertam? Isso é tão importante, gente, porque destrava a nossa mente para não pensar o óbvio, sabe? A gente fica muito mal acostumado a querer ver só o que está ali escrito, ou só o que está óbvio na nossa frente, na nossa cara, e a gente não treina a mente para ver outras coisas, outros universos, outras percepções, né? Então, isso é um exercício fantástico. Professora, eu também dei para entender aí o seguinte, que está associado também ao sangue, né? O sangue tóxico do ser humano, devido aos alimentos que consumimos hoje, e a gente plantamos anteriormente, né, esses alimentos, e hoje a gente está colhendo ele, e não temos outra opção a não ser ingerir esses alimentos que vêm da cidade, todo tóxico, todo cheio de problema. Também remete ao coronavírus, né, vermelho aí, que está matando muita gente, e é uma situação que foi o ser humano que buscou forma. Só isso mesmo. Talvez esses alimentos nos proporcionam uma baixa imunidade, né? E parece que a gente está amarrado nessa rede que não tem outra alternativa. É como você falou, quer dizer, tem, né? Mas a gente fica tão preso nisso que consumir aquilo que chega pra gente e acabou, enfim. É bem pertinente também. O que eu observei é que, simbolizando a nós seres humanos, independentemente de sermos indígenas, eu estou falando enquanto seres humanos. Esse vermelho, esse branco simbolizam a sociedade que está em aglomerar, e sendo que tem vários caminhos para seguir. Essas linhas pode ser uma possibilidade de caminhos. Legal. Todos nós que estamos aqui dentro desse aglomerado podemos seguir, mas nós preferimos estar aqui dentro, ó. Tá vendo? E várias possibilidades de sair desse aglomerado. A gente fica aprisionado. Muito bom mesmo, viu? A interpretação de vocês são ótimos. Deu para sentir o que é você contemplar uma arte contemporânea? Deu para sentir que a arte não é feita apenas para visualizar e ter essa percepção de se é bonito ou feio. É para você imaginar quantas coisas a gente pode extrair desses símbolos que estão colocados